Fala, galera ligada aqui no canal Ave Mais e ligada no nosso podcast aqui no Spotify e demais agregadores. Está entrando no ar esse bate-papo que está ficando cada dia mais quente. Mais informações, mais assuntos e olha, a semana promete. 2 assuntos muito polêmicos. Eu quero porrada, porrada. Quero saber, hein? Eu quero discutir isso aqui. O assunto do dia foi a notícia de ontem. Henrique é praticamente jogador do Olympique Lyonnais. Ele vai falar abajur, vai falar caviar, vai falar Platini e Juninho. Vai jogar no time do Juninho. Rapaziada, aqueles que jogaram pedra, né? Rapaziada que jogou muita pedra no Henrique, ó. Tem que aturar. Lateral Henrique, que vai jogar como zagueiro. A gente vai estar com o Felipe Tiru, com o Emerson Rocha e com a querida Jéssica Dias, da Super Rádio Brasil, que vai estar conosco para a gente bater um papo sobre esse assunto. Eu vou começar pelas mulheres, porque as mulheres têm sempre prioridade. Já falei isso aqui, por mim o mundo não tinha homens. Que é um ser chato, é um ser difícil e que toma todas as cervejas e bebidas e não deixa para ninguém. Então, homem, para mim, é um ser que não presta. Então, eu vou ouvir a Jéssica Dias. Mais ou menos. Negócio de homem é chato pra cá. Jéssica, querida. Sim. Henrique. Agora vai ser Henrique. Henrique. E aí, minha querida? Que mundo dando voltas, hein? Tudo bem, Jéssica? Pois é, tudo bem, Flávio? Um abraço, Felipe, um abraço, Emerson, para todo mundo que está aqui acompanhando o canal. Vai ter que aprender a falar com biquinho, Henrique, agora. Assim, eu sinceramente fico feliz pelo Henrique, né, pelo tempo de cobertura que a gente tem aí no clube. A gente vê que o Henrique é um profissional bastante comprometido. Ele, é claro, né, foi muito julgado pela torcida positivamente, negativamente, viveu tempos de oscilações no clube, é cria da base, então ele passou, né, por esses altos e baixos no clube, diria um pouco mais de baixos do que altos. É um jogador que, defensivamente, se for essa a intenção do Lyon em levá-lo, realmente pode agregar bastante. Não dá para esperar que o Henrique faça, né, vá bem até o fundo da área, faça bons cruzamentos, passes de qualidade. Não é muita característica do Henrique, por mais que de vez em quando isso aconteça. Mas, defensivamente, ele é um jogador ok, né, para compor, está muito bem. Então, eu espero aí, torço para que ele vá muito bem nessa nova empreitada. O Henrique que vai ser pai daqui a pouco, a esposa está grávida, a filhinha vai nascer já lá na França, quem sabe, né? Então, assim, torço para que realmente ele renda bons frutos e que cresça, né, profissionalmente, porque ele é jovem. O único clube da carreira dele até agora foi o Vasco, então uma experiência estrangeira para ele vai agregar bastante, eu acho. Tiru, eu acho que tem uma coisa que pesa muito nessa questão do Henrique, porque o Henrique não é aquele jogador que enche os olhos. Acho que se o Lyon tivesse com dinheiro, não sei nem se viria no Brasil contratar um lateral, talvez fosse contratar um jogador na Europa. Mas sem dinheiro, livre. E o diretor esportivo do Lyon é nada mais, nada menos que um dos maiores ídolos da história do Vasco, que jogou na estreia do profissional do Henrique. Em 2013, Vasco Fluminense, aquele gol esse lado aí é nosso, quando ele voltou dos Estados Unidos, foi a estreia do Henrique. Então o Juninho conhece muito o Henrique. E eu acho que está levando mais pelo pacote, não te parece? É o pacote bom caráter, bom profissional, cara que não reclama e que faz as funções, como eu sempre disse, feijãozinho com arroz temperadinho. Não espere ali um filé mignon, né? Aquele pratinho mais elaborado, mas um feijãozinho com arroz, de uma linha de 3 ali na defesa. Eu acho que o Lyon está fazendo uma boa aposta. Tudo bem, Tiru? Tudo bem? E aí, Flávio, Emerson, Jéssica, pessoal que está assistindo a gente. Eu também acho. Não dá para dizer que o Juninho, ele não sabe o que ele está levando, né? Porque, que nem você falou, acompanhou muito tempo a carreira do Henrique, acho que sabe exatamente o tipo de jogador que ele está levando para o Lyon. E acho que nem você comentou, acho que até essa questão mais particular do convívio dele, do comprometimento dele com o grupo, é que talvez esteja pesando nessa hora. Ele precisa de um cara de grupo aqui, eu sei que ele é um cara de grupo, eu sei que ele é um cara comprometido, então são aquelas coisas que não aparecem no DVD, né? Se fosse, de repente, um outro gerente de futebol vendo o DVD do Henrique,
não vou, mas ele sabendo já da personalidade do jogador, se interessa por um jogador que eu acho que sofre um pouco, não é nenhum talento do futebol, né? Até me surpreendo com ele indo para a Europa. Acho que pode ser uma questão financeira aí, porque realmente, para mim, ele tinha mercado no Brasil. Na Europa, me surpreendeu um pouco. Mas é um jogador que eu acho que a torcida vascaína acabou pegando um pouco no pé. Por quê? Ele é uma cria da base, então viu ele evoluindo ao longo do tempo, assim, né? Você pega lá os desgastes de temporadas passadas, elas vão ficando, né? Um período também sofrido para a torcida, então acaba sobrando para todo mundo. Você vê que é difícil de um jogador passar muito tempo no Vasco incólume, né? Sempre vai se desgastando. E por isso acabou até criando ali, talvez, eu acho que uma impressão pior do que é. Tanto que eu defendia nesses últimos tempos aí, que o Henrique poderia ficar. É uma questão financeira para o Vasco, não sei, o Pássaro que vai saber, mas eu falava, cara, o Henrique como uma opção na reserva do Zeca, que é um... que não tem, né? Não tem. Obviamente o Zeca tá dando muito mais felicidade na lateral esquerda, mas se por uma fatalidade ele não puder jogar, não sei, né? Acho que falta essa opção. E eu defendia que o Henrique talvez pudesse ser uma opção. Mas até pelo contrato estar acabando, eu acho que o Vasco preferiu não renovar. E agora fica esse problema para o Vasco aí. Eu acho que o Riquelme é muito novo ainda para ser o reserva, né? O MT também é novo e tem uma questão física ainda por cima, está se recuperando de uma lesão complicada. Se o Zeca deixar de ser fominha por alguma fatalidade da vida, porque até agora tem jogado todas, você também já levantou isso aí essa semana lá no Atenção Vascaínos. Mas se acontecer alguma coisa, a gente não testou um reserva para o Zeca ainda, né? Foi o MT ali que foi no começo da temporada e tal, então, assim, fica essa questão. Mas fico feliz pelo Henrique, que também me parece um cara sempre muito correto, sempre se entregou com toda a dedicação para o Vasco, e, cara, tomara que ele dê certo lá no Lyon e faça uma boa carreira por lá. Emerson, eu falei com o Juninho ontem, tá? Bati um papo com o Juninho. O Juninho tá muito reticente, porque falta um jogo ainda para terminar do Campeonato Francês. E o Lyon tá na briga para entrar, talvez até na fase de grupos, de classificação. Não na fase de grupos, é difícil. Porque o Paris está lutando diretamente com o Lille. O Lille empatou no final de semana, surpreendentemente. Vai jogar por um jogo fora de casa para ser campeão. E o Paris está um ponto atrás, também vai jogar fora de casa. O Lille pode ser campeão num campeonato em que o Paris é sempre, né, protagonista. Mas o Lyon está ali atrás, está em quarto, brigando com o Mônaco, que vai jogar a final da Copa da França contra o Paris. Talvez esteja um pouquinho mais desgastado. Então ele não quis falar muito. Mas, pelo que eu senti dele, é o seguinte. Ele quer um jogador que o Juninho acompanha o futebol brasileiro. Ele vê o futebol brasileiro. E ele viu o Henrique sendo treinado pelo amigo dele, o Ramon Menezes, ano passado, talvez na melhor fase do Henrique no ano, que foi naquela fase em que o Pikachu era liberado e o Henrique jogava como terceiro zagueiro. Eu até brinquei com o Juninho, eu falei assim, você não quer um Felipe não, né? Uma travadinha. Acho que deu uma congelada aí, Flávio. Congelou o Flávio aí, é ao vivo, né? Não tem jeito. Live é assim mesmo, acontece. Eu peguei mais ou menos o que o Flávio quis dizer em relação ao Henrique. Na minha opinião, assim, eu vou dar alguns detalhes aqui. Primeiro é a vascarência, né? Já recebi várias mensagens aqui das pessoas. Pô, será que o Vasco não poderia ter mantido o Henrique como reserva? Mas antes xingavam o Henrique pra caramba. Eu sei disso, tio. Mas muita gente... E assim, a gente até levantou essa discussão ontem, ano passado, no Ave Mais, lá no Atenção Vascaínos, eu, Flávio Vaguinho e o JP Escofano, e eu e o JP defendendo muito a equipe, o Henrique na época, dizendo o seguinte, porque o Flávio achava que, por exemplo, que o Egídio é melhor do que o Henrique, que o Cortez era melhor que o Henrique. Agora eu quero saber se um desses dois jogadores, por exemplo, jogaria no Lyon da França. Não jogaria. Então, assim, algumas coisas que a gente vê no sentido. E tem a questão... Voltei, eu tô vendo que você voltou. E tem um detalhe importante, que muita gente fala assim, mas ele vai sair de graça, o Vasco não vai ganhar nada. O Vasco vai ganhar a possibilidade de não pagar os salários do Henrique até agosto. Tem a questão dos salários atrasados, mas aí é um jogador que sai da folha, abre espaço para o Vasco fazer uma nova contratação. Não sei se vai ser de um lateral esquerdo, pode ser por um meia, pode ser um reserva germancano. Isso também é importante, abrir o espaço, e vai ser muito bacana para o Henrique, porque assim, é um cara altamente profissional, um cara que merece, tem a pecha. E ele estava meio que estigmatizado no Vasco, de ser rebaixado 3 vezes no clube. Então estava na hora mesmo de ter esse fim de relacionamento. Vai ser bom para o Vasco? Oi.
Não, você comentou no Bom Dia Gigante, né, sobre contratações, que a diretoria ela está esperando esses jogadores afastados sair para abrir folha, abrir espaço na folha. E com certeza já estavam contando com a saída do Henrique lá em agosto. Mas com essa saída antecipada há alguns meses, pode até ajudar até na vinda de um novo lateral esquerdo, de repente, para ser esse reserva do Zeca aí que a gente comentou, né? Verdade. A preocupação só, Emerson, é a questão da justiça, né, cara? Que a gente nunca sabe. Esses jogadores também podem, e aí a gente vai colocar, o Henrique é gente boa, é legal, é maneiro, mas ninguém vai também dizer que o Henrique é mau caráter se ele entrar na justiça. Não recebeu, amigo? Tem que brigar. Agora, é um custo também, né? Talvez seja até uma situação e uma oportunidade para o Henrique sentar com a diretoria do Vasco, acertar esses detalhes, talvez o seguinte, não vou botar na justiça não, mas vamos parcelar aqui minha dívida, vocês pagam não sei quanto por mês. Pode ser, o Henrique tem esse perfil de ser um cara que sempre respeitou muito a instituição, e por isso que eu respeito muito o Henrique. Eu acho que para isso vai ser importante até a saída dele, para ele como profissional, como a Jéssica disse, a esposa dele está grávida, vai ser muito bacana ele jogar na França, morar na França nesse momento, tem 27 anos, já está desgastado com o torcedor, tem 3 rebaixamentos nas suas costas, então vai ser importante não só para o Vasco, mas também para o Henrique, por conta dessa questão do estigma que ele ficou jogando no Vasco, né? Ô, Jéssica, uma coisa importante para o Henrique, eu acho que é até um prêmio, né, galera? A gente tem que colocar isso aqui, né? É um prêmio pro cara. Ele não é um jogador excepcional. Mas eu acho que nem Covid ele pegou, né? Não, eu falei isso pro Juninho. Eu falei, Juninho, tem uma coisa legal, você tá levando um jogador com saúde. Porque ele é até sacaneado aqui, o pessoal chamava ele de super-herói, de super-homem. Foi o único jogador que não pegou Covid, que não machucava. Eu acho que para quem está financeira, como hoje os clubes europeus têm também, por conta da pandemia, eu acho que é um bom negócio, cara. Né? Aliás, a pergunta que eu queria fazer, se o Zeca tivesse bem, liberado, igual a posição do Henrique, você, diretor do Lyon, Jéssica, você leva quem, o Henrique ou o Zeca? Para jogar na Europa. Pensa que você vai jogar na Europa. E aí, qual é a escolha que você faz? Gastando dinheiro ou sem dinheiro? Não, sem dinheiro, livre. Todos os dois livres. Quem é que vocês levam? Pô, o Zeca com certeza, dá tempo de ser mais novo. É incontestável isso, né? Todo clube, é claro, né? A primeira ponderação que tem esse atleta comprometido, responsável principalmente com a parte física dele, com a... Eita, hoje a internet tá boa, o negócio de internet hoje tá legal, hein, cara? Mas e aí, vou passar para os dois diretores, Juninho e Pernambucano. E aí, Henrique ou Zeca, se os dois estiverem livres, vocês contratam quem para o Lyon hoje? Um tem 27 anos e o outro tem 26, hein? Vou no Zeca. O Zeca fez 27 agora também. Eles estão muito parecidos. Eles estão bem próximos da idade. Fez ontem, Fez domingo, Fez domingo agora. Fez domingo 27. Exatamente. E o Henrique faz no dia 25 de abril. Fez no dia 25, que é junto com meu pai, então eu lembro. Então, assim, são bem próximos na idade, né? São bem próximos mesmo. É que o Zeca começou muito bem a carreira e teve essa má fase, né? Então ele tá tentando recuperar agora. E o Henrique, ele mal bem atingiu, acho que a melhor fase da carreira dele no ano passado, justamente, às vezes se encontrando mais ali como um lateral que fica mais, que é um estilo que o europeu está mais acostumado também, né? O lateral que fica mais preso lá atrás. Ele foi volante na base, o Henrique. Foi volante, né? E eu acho que isso talvez ajude ele lá. Porque aqui, o torcedor brasileiro fica muito irritado com o lateral que não sobe. Porra, mas o lateral não sobe. Cadê o cara da linha de fundo? Acho que lá na Europa, ele ficando mais recuado, mais preso, vai ter uma aceitação melhor da torcida. Ô, Jéssica, Jéssica. Eu acho que pro europeu, colocando aí a comparação, eu acho que o Henrique hoje é mais valioso que o Zeca. Em termos táticos, você não acha, não? Tudo depende muito do encaixe tático e do estilo de jogo, né? É o que eu falei. Defensivamente, o Henrique é um jogador ok, é um jogador que vai dar conta. É como você falou, feijão com arroz. Se botar ele para ser um lateral, sabe? Aquele raiz que fica ali atrás, tira a bola, mas não sobe tanto. O Brasil tá muito realmente nesse esquema, né? Eu lembro muito do Zé Ricardo, quando ele treinou o Vasco, que ele botava de laterais lá para frente, subia todo mundo, metia 3 zagueiros e vamos lá, vamos subir o time. E, às vezes, esse excesso de querer subir as linhas, né, faz o time ficar realmente muito vulnerável porque não tem aquela consistência dos caras. E aí botar o Henrique para jogar lá na frente
opção dele. Era o esquema tático escolhido pelo treinador. Aí botava um garoto lá, ele não ia bem lá na frente, enfim, vinha toda a pressão da torcida. Então, eu acho que sim, defensivamente, ele é um jogador que vai e pode render bons frutos, né? Considerando, é o que você falou também, a questão de lesões. Eu acho que por ele ser esse cara assim, mais centrado, cuidar bastante da saúde dele, não se machucar tanto, pode dar aí uma regularidade para ele, porque ele jogou também muitas partidas aqui pelo Vasco, e nada, o máximo que ele ficava era suspenso por cartão amarelo. Também não é de cometer muitas faltas. Então, assim, a gente vê um perfil nele de um cara ok. Até nas situações mais adversas do clube, por exemplo, salário atrasado, coisas ruins realmente, a gente nunca viu o Henrique vir a público reclamar, ele não é polêmico. Então, assim, tudo isso eu acho que engloba, tudo isso eu acho que junta, que faz ele fazer um pacote assim, ok. Então, eu acho que sim, o futebol europeu hoje, o Henrique é melhor que o Zeca. No estilo de jogo, o Zeca está super combinando com o estilo de jogo do Vasco no momento, por exemplo, né? A gente está gostando bastante do Zeca. A gente olha e fala, caraca, finalmente, né? Um lateral que sobe, que cruza, que, enfim, dá conta ali do corredor. Então, eu acho que é nesse sentido, né? O Henrique, ele pode sim render bons frutos. Essa ida para ele, né? Para o atleta, igual o Thiru falou, a gente olhava para o Henrique, a gente falava, poxa, ele pode conseguir um outro time aqui, uma Série B também, um Curitiba, né? Quem sabe? Até na Série A. Na Série A, mas assim, a gente olhava para ele e não pensava em grandes coisas, em futebol europeu, em sair e tal. Então, assim, olhar para ele hoje, ver que ele está conseguindo essa oportunidade, é bom ele valorizar. Mas tem uma coisa, hein? Mas tem uma coisa, hein, que a gente tem que dizer. Juninho tá sendo macho pra caramba também. Porque ele tá segurando no peito. Olha, a torcida de lá já tá... Porque hoje o mundo é globalizado, gente. O torcedor daqui tá assim, Juninho, obrigado, eu te amo. Tu acha que o francês não conhece? Bota lá no Google Tradutor, sabe que o torcedor do Vasco tá feliz da vida. Agora, eu só quero fazer uma perguntinha. Não vem com o negócio daqui a 3 anos começar com volta Henrique, hashtag saudade Henrique. Não vou aceitar não, hein? O Emerson disse que já está rolando. Já está rolando. A Vascarense já está rolando. Mas eu queria apontar 3 detalhes importantes. Por exemplo, o Lyon, na temporada passada, chegou à semifinal da Liga dos Campeões com um lateral esquerdo que, para ter uma ideia, eu não lembro nem quem é o nome dele, mas era um lateral esquerdo brasileiro já com idade avançada, com 32, 33 anos, que fez história na Turquia, ali também pela França. Eu não lembro nem qual é o nome desse jogador, mas era um brasileiro também na lateral esquerda, que até as pessoas tentavam cogitar aqui para vir para o Vasco, eu esqueci o nome do jogador, mas não passa batido. É só para você ter uma ideia que o Lyon também faz esse tipo de aposta. A segunda situação, em relação ao próprio Vasco, vai ser importante para o Vasco até ter uma cria da base jogando num time como o Lyon na França, até para representar e você ter, olha só, tá vendo? Um jogador que cria do Vasco está jogando na Lyon. Até para você, por exemplo, vender os seus ativos e mostrar, olha, tem jogador do Vasco, da base do Vasco, como Felipe Coutinho, como o Douglas, como o Henrique. Então o Henrique pode ser citado, como o Flamengo, por exemplo, faz. Vários jogadores que o Flamengo vende hoje, também é citando jogadores que já foram vendidos, já estão na Europa. Pode ser uma abertura de parceria, cara. Isso, a gente tanto reclama, você vê o Kaique lá do Fluminense, o menino que a gente nunca viu o cara jogar. Aí o cara já é vendido por não sei quantos milhões para a Inglaterra. O Fluminense tem um caminho inglês aí, né? Como o São Paulo tem com a Ajax, o Grêmio tem com o Shakhtar. De repente o Vasco abre com o Lyon, vai que o Henrique vai bem. Pô, de onde vem esse cara aí? Vem mais gente? É isso, exatamente. É uma abertura de negócio. E o Henrique, gente, o Vasco tem direito à formação. Se o Henrique for revendido, se o Henrique for para outro clube melhor, é uma abertura. O Vasco não ganha dinheiro agora, mas pode ganhar lá na frente, ó. Esse seria meu terceiro detalhe. O Henrique também se valorizaria em relação a isso. Se ele for bem e for para outro clube, emprestado, até negociado, o Vasco também tem a questão do mecanismo de solidariedade. Então, assim, é lógico que você pensa o seguinte, agora o Vasco não recebe. Eu acho que o Vasco não vai receber, mas vai deixar de pagar, que é a questão salarial, e abre a brecha na folha salarial. Mas tem essas situações futuras que o Vasco pode também receber. Fernando Marçal era o lateral? Esse mesmo. Era ele mesmo. Eu acho que é isso. É bom lembrar que o Lyon tem um zagueiro. Isso mesmo, chamava de Marçal, isso mesmo, exatamente. O zagueiro Marcelo, que nunca jogou com destaque aqui no Brasil, que renovou agora, é ídolo no Lyon. O Paquetá, que foi rejeitado lá, não estava jogando no Milan.
O Bruno Guimarães, que é um volante muito bom, que promissor surgiu agora. Então, o Lyon, ele faz meio... Gente, o Lyon é um clube sem grana, cara. Em termos de comparação com a França, que tem o PSG, é um clube segundo escalão. Não Qual há é o maior dúvida ídolo do disso. Lyon, Flávio? É o Juninho, né? Hoje, E que você como tá foi, falando? e como foi o Juninho para a França? Desse mesmo jeito que está indo. Mesmo jeito. Aposta. Sem pagar nada. E sem pagar nada. E foi na mesma, quase mesma idade. Se eu não me engano, o Juninho tinha 25, 26, quando foi pro Lyon ganhar dinheiro, cara. Por aí. Isso. Talvez um pouquinho menos, mas eu acho que mas eu acho, sinceramente, porque eu vejo o Thiroux, quem está ouvindo não está vendo. O Thiroux está com uma cara triste. Eu sinto que Thiroux está sentido com a partida de Henrique. Já sinto que há uma saudade. Mas Thiroux, eu vou te dizer assim honestamente, o Henrique só está indo para o Lyon porque o Juninho conhece. Se o Juninho não conhecesse, o Henrique não ia para o Lyon. Com todo respeito, ele não ia para o Lyon. Agora é o que a gente falou, cara, que ele seja muito feliz, cara. Porque é um bom menino, é um cara bacana, é um cara que vai ser pai agora, já soube que ele está feliz da vida, está faltando só um negócio de exame médico, está feliz da vida, está animadíssimo. E outra coisa, isso que eu queria me lembrar, Tio. Isso é uma coisa que o Juninho me falou que eu achei muito emblemático. A gente pode ter um soldado aqui. E acho isso muito legal, porque o Henrique tem essa coisa de vestir a camisa, sabe, do pertencimento. E eu acho que isso é legal, cara. Ainda mais porque o Henrique vai jogar sob a batuta do Juninho, que é um ídolo para ele. E esse é o detalhe, Flávio. Ele vai jogar para o Juninho. Eu tenho certeza disso. Ele vai se entregar em relação a tudo que o Juninho está fazendo por ele. E ele não quer queimar o Juninho, porque se der errado, porra, Juninho, tu trouxe o cara só porque o cara é teu parceiro. E se der certo, o Juninho ganha cada dia mais força. Porque o Juninho já quebrou pau lá no Lyon muito. O Paquetá, quando veio, não foi bem, meio assim, meio... Vocês devem se lembrar, o primeiro treinador do Lyon foi o Silvinho. Lembra do Silvinho, que foi lateral, que... Porra, o Juninho contratou na certeza de que ia arrebentar. O cara quase se queimou. Tragédia, quase que ele se queimou. Então, para o diretor esportivo acreditar também no cara que é da mesma pátria que ele, parece que é protecionismo. Mas não, é confiança. Só que aí, amigo, Thiroux, é muita confiança você acreditar no Henrique piamente que o Henrique vai resolver o seu problema da lateral esquerda, né? Eu espero que ele tenha outras opções no elenco, né? Que o Henrique vá para ser uma opção. Porque se for para apostar nele assim para ser o titular, né? Não sei. Mas eu acho que ele pode ser uma opção para ser um bom reserva ou para uma situação quando o time precisar jogar mais fechadinho. Eu não sei, eu não estou acompanhando o Lyon, né? Mas eu acho que ele pode ser um bom jogador de grupo. Se for para apostar no Henrique, para ele ser a solução para a lateral esquerda, aí realmente ele pode acabar quebrando a cara, né? Agora, Emerson Rocha vai começar a primeira campanha. Volta Henrique, é o primeiro. Eu não tenho dúvida disso. Não, nem é. Mas eu vou ser a primeira campanha que eu vou fazer é assistir ao campeonato francês para ver o Henrique. Vou ficar muito curioso para ver o Henrique jogando lá. Isso vai me dar despertar essa curiosidade para assistir lá. Imagina, Memphis Depay dá para o Henrique e corre na frente para receber. Porra, que isso, hein, Henrique? Que maravilha, hein? Gostei de ver. Rapaziada, nosso tema Henrique está encerrado nesse podcast que nós estamos fazendo aqui, também no canal Ave Mais. E preste atenção, hein? Nessa semana, a gente volta quinta-feira para a gente debater um tema que vai dar polêmica. Tá todo mundo falando, Marquinhos Gabriel vive se machucando. Mas vocês mandaram o Benítez embora. E o Benítez está arrebentando no São Paulo. É uma injustiça o que o Vasco fez. Benítez era melhor do que Marquinhos Gabriel. A gente vai falar sobre esse assunto. Felipe Thiroux, um grande abraço. Emerson Rocha, um grande abraço. Jéssica, um beijo. A gente volta essa semana para debater esse assunto das viúvas de Benítez, ou se a Marquinhos dependência está muito grande na torcida vascaína. A gente volta já já. Grande abraço para vocês ligados aqui no canal Ave Mais. Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui o seu like para a gente também saber do seu papo, do seu Lero. Manda para nós aqui. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, galera do Spotify e demais agregadores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.